Hoje vamos falar sobre artrite. A inflamação das articulações provoca dor, deformidades e dificuldade no movimento, ou seja, prejudica muito a qualidade de vida de quem sofre com o problema. Infelizmente, ainda não existe cura para essa doença, mas com o tratamento é possível amenizar o desconforto que ela provoca. E a gente vai saber mais detalhes aí do tratamento, da prevenção, tudo sobre isso com a doutora reumatologista, doutora Bruna Giusto, que está aqui conosco online. Doutora Bruna, seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Prazer, obrigada Marina, obrigada Wilker, é uma honra estar aqui participando com vocês. Maravilha, doutora. A gente já falou no enunciado ali rapidamente sobre o que é artrite, né? Explica pra gente mais detalhes aí sobre esse problema e se ele é muito comum, doutora. Com certeza. Eu acho que a principal dúvida que os pacientes sempre trazem é artrose, artrite, é a mesma coisa ou seriam coisas diferentes, né? A artrose, ela é mais um desgaste que acontece ao longo dos anos ou em quem usa muito a articulação, como jogadores. A artrite não, a artrite é uma inflamação interna que acontece independente do paciente estar em repouso, estar dormindo, é algo espontâneo que não tem como controlar, né? Então ela causa inchaço nas juntas, dor, vermelhidão e às vezes aumento da temperatura local. Tá certo, doutora, bom dia. Eu queria que a senhora explicasse pra gente agora o que provoca então essa inflamação. Perfeito. A gente não tem uma causa única bem definida. A gente fala que é multifatorial, são vários fatores, certo? A gente sabe que existe a genética envolvida em alguns casos, existe também o risco pelo uso do cigarro, por uma alimentação não saudável, com comida muito gordurosa, o sedentarismo, e em alguns casos a autoimunidade, que é quando o nosso corpo gera células de defesa que por um erro passam a atacar nosso próprio corpo, que é a doença autoimune. Ah, certo. Doutora Bruna, agora tem vários tipos de artrite, o que diferencia uma da outra? Existem vários tipos de artrite, o que diferencia é em qual doença ela está se encaixando, aonde que ela está associada. Por exemplo, a gente tem artrites associadas a quadros virais. O Covid, a dengue, a chikungunya, né, pode causar artrite, mas a gente tem artrite ligada a doenças autoimunes crônicas, como a artrite reumatoide, a artrite do lúpus, a artrite da psoríase. Então tem muita artrite. Então não tem cura, doutora? Todos os tipos de artrite, elas são incuráveis? Como que funciona o tratamento também? Perfeita essa pergunta. A artrite viral, né, quando está associada a uma infecção, ela geralmente tem cura, que é o tratamento da própria infecção. No caso dos vírus, o nosso próprio corpo vai levar esse tratamento e no caso de bactéria, a gente usa antibiótico. Existe a artrite causada por infecção bacteriana. Essa tem cura sim. Agora, a artrite crônica, ligada a doenças autoimunes, a gente não tem cura, mas a gente consegue um controle muito bom e uma remissão, que é quando a doença fica quieta. E os tratamentos melhoraram muito hoje em dia. Doutora Bruna, e quais são os sinais aí que a pessoa deve ficar alerta e procurar um especialista que ela pode estar aí sofrendo com o problema da artrite? Perfeito, porque muitas vezes a gente sente dor e acaba deixando para lá, né? Uma dor que dura mais de 6 semanas é uma dor considerada crônica, já é uma dor que acende um alerta que precisa pelo menos de uma avaliação médica inicial. Se essa articulação acorda inchada, dolorosa, vermelha, dificuldade para abrir e fechar as mãos, aquela necessidade de sair da cama travado, é um sinal de alerta também que pode estar tendo uma inflamação para procurar um reumatologista. E é importante porque quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. E é comum acontecer, né, essa doença se manifestar aí em pessoas de qualquer idade ou tem alguma faixa etária que é mais propensa a desenvolver a artrite? Vai depender muito da causa da doença. Por exemplo, na artrite reumatoide, que é a artrite mais prevalente, né, mais comum no mundo, a faixa etária varia de 45 a 55 anos, piora normalmente na pós-menopausa, é mais em mulheres, mas também pode acontecer em homens. A artrite do lúpus acontece mais em meninas jovens, bem no auge hormonal, assim, né, entre 20 e 30 anos. E a artrite psoriásica acontece igual em homens e mulheres, a partir dos 40 anos também. Só que sim, pode ter em qualquer idade, inclusive criança pode ter artrite. Doutora, fala um pouquinho mais pra gente da artrite do lúpus, né? A artrite lupídica. Ela é bem específica? O paciente que tem esse tipo de problema, ele sofre mais do que os outros? Quais são as características principais
desse tipo específico de artrite? Perfeito. A artrite do lúpus, ela é vista num contexto de diagnóstico do lúpus. Então, o paciente não tem só artrite. Normalmente, ele tem outros sintomas que a gente vê no lúpus, que são lesões de pele, que pioram no sol, muita queda de cabelo, às vezes aftas na boca. Então, ele tem uma artrite nesse contexto, não é uma artrite pura. A artrite do lúpus tende a ser menos grave que a artrite reumatoide e tende a ser menos deformante também. É raro causar deformidade, só que pode causar muita dor e limitação. Então, é importante fazer o tratamento. E essa artrite, ela pode provocar sintomas em quais partes do corpo? É no corpo inteiro, em todas as articulações, quando a pessoa tem ou não? A artrite, ela pode acontecer no corpo inteiro. A gente fala que ela pode ser axial, quando pega o esqueleto axial, que é coluna e bacia, sacroiliacas, que a gente fala. E ela pode ser periférica, que é onde ela se foca mais em mão, pé, joelhos, cotovelos. A periférica, com certeza, é mais comum, né? A gente vê mais por aí. A axial, às vezes, a pessoa confunde muita dor na coluna, né? Quando que eu vou procurar um reumatologista por dor na coluna? Porque, às vezes, aquela dor na coluna de anos, aquela hérnia de disco, não é bem isso, é uma artrite, pode acontecer também. Doutora, e quais as maiores consequências aí que podem acontecer por causa da artrite? Ou seja, se a pessoa não fizer um tratamento adequado, não fizer o controle aí desse problema, o que pode acontecer com essa pessoa? Se você não faz um tratamento para artrite, a inflamação não é controlada. Então, é como se a gente permitisse que uma inflamação rolasse solta no nosso corpo. E essa inflamação, com o tempo, vai levando à destruição óssea, deformidade, desvio de dedos e, por muitas vezes, perda de função. As pessoas não conseguem mais fazer o que elas faziam. Por exemplo, costureira não consegue mais costurar, limpar uma casa, né, no dia a dia mesmo, e acaba limitando muito a qualidade de vida da pessoa. E o tratamento, ele é medicamentoso, é cirúrgico em algum caso? Como que funciona? Na maioria das vezes, o tratamento envolve dois pilares, né? O tratamento não medicamentoso, que é a atividade física, fisioterapia e uma alimentação adequada, que contribuem muito para a melhora do paciente. E o tratamento medicamentoso, que vem melhorado muito nos últimos anos, vem sido também uma base do tratamento. A gente faz esse tratamento crônico, é como se fosse uma pressão alta. Enquanto estiver tomando remédio, vai ter o controle. Se parar de tomar, a doença pode voltar. Cirurgia na artrite até pode acontecer, mas infelizmente em casos mais graves, tardios, já com sequela, quando já tem deformidade, né? Nunca é o ideal. O principal é evitar a cirurgia mesmo. Super explicado. Doutora Bruna, a gente quer te agradecer muito, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aí, pelos alertas, né? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Imagina, obrigada. Foi um prazer participar com vocês e estou à disposição. Tá ótimo, um abraço, viu?